Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre radicais, né? Vamos falar sobre a radiciação. Bom, primeiro, da onde vem, né, o radical? Então, quando a gente pensa numa ideia assim de uma potência com expoente fracionário, né? A gente fala que quando tem assim a elevado a, por exemplo, x sobre m. Isso aqui, na verdade, é uma raiz enésima, tá? De a elevado a x. Eu vou te dar um exemplo. Se a gente pega ali um 2 elevado a 3 quintos, o que vai acontecer? Isso vai ser a raiz quinta de 2 ao cubo, que é a raiz quinta de 8, tá? E tem algumas propriedades do radical, né, dos radicais, que é interessante a gente ver. Uma delas é que se eu multiplicar um número aqui, ó, esse número ele fica multiplicado aqui também, tá? Essa propriedade a gente nem usa muito, né? Então, por exemplo, se eu pegar professor, eu quero transformar esse radical, porque vai ser conveniente para mim na questão, na raiz com índice 20, né? O nome aí, né, a nomenclatura, que a gente fala que esse númerozinho aqui é chamado de índice, tá bom? Ali do radical. Então, eu quero que aqui se torne 20. Beleza, você multiplica por 4 aqui e multiplica por 4 aqui. Pronto. Aí você vai ter um radical que o teu índice é 20. Então, esse radical aqui seria a raiz aqui com índice 20, né? De 2 elevado agora a 12. Tá? É isso que diz essa primeira propriedade, tá bom? Bom, a segunda propriedade fala que se eu multiplicar dois radicais, ó, ou melhor, se eu apresentar uma multiplicação de dois números, por exemplo, eu tenho um raiz. Aqui a gente acaba usando mais o contrário do que essa propriedade. Por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada de 2 vezes uma raiz quadrada de 32. Essa propriedade fala para mim que isso pode ser uma raiz junta, assim, ó, tá? Como o contrário, eu olhei a raiz junta e quero separar. Pode também, tá? Então, assim, raiz de 2 vezes raiz de 32 é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes 32, que é a raiz de 64. E se o número tiver a raiz, você já coloca o resultado ali. É 8, beleza? Na divisão também vale a mesma parada, tá? Então, por exemplo, você tem lá um número que é a raiz de 27, como exemplo, tá, gente? Dividido por uma raiz de 3. Professor, eu posso colocar isso dentro de uma raiz? Claro que pode. Uma raiz só, 27 dividido para 3, que seria a raiz quadrada de 9, que é o mesmo que 3. Então a gente pode fazer. Cuidado, tá? A gente não pode somar nem subtrair. Por exemplo, raiz de 5 mais raiz de 3. Aí tem gente que faz isso aqui, ó. Raiz de 8. Isso não pode, gente. Somar não, nem subtrair. Professor, raiz de 5 menos raiz de 3 pode ser raiz de 2? Não. Então, gente, isso não pode, tá? Só existe essa multiplicação de juntar quem está dentro do radical se você estiver multiplicando ou dividindo. Então, cuidado aí para um erro que muita gente comete, tá? Agora, uma outra situação que o pessoal às vezes confunde, ó. Quando a gente tem aqui num radical, exemplo, a pessoa tem uma raiz cúbica de 2 a quinta. Só que aí o problema fala para mim que eu tenho isso aqui está elevado a 4. O que eu faço com esse elevado a 4? Gente, esse elevado a 4, ele entra para dentro da raiz aqui, ó. O expoente que está aqui, ele cai lá em cima da potência, tá? Então, aqui nesse caso, por exemplo, ia ficar raiz cúbica de 2 elevado a 5. Já tem um 4 lá dentro, já tem um 5 lá dentro, né? Esse 4 ia entrar aqui multiplicando. Professor, se fosse só um 2, okay, beleza? Esse 4 ia entrar lá para dentro da raiz como 4 mesmo, assim, ó. Tá? É isso que diz essa propriedade, tá? E a quinta propriedade que eu deixei aqui dos radicais é quando você tem um radical de radical, né? Por exemplo, a raiz cúbica da raiz quadrada de 30, por exemplo. Não, sei lá, de 16. Quanto que vale isso? Isso aqui, ó, você multiplica os índices, ou seja, multiplicar o 3 com 2, ia ficar raiz sexta, tá, de 16 ali dentro. Então, você pode juntar isso num radical só, beleza? Então, gente, ali a gente tem o que? Propriedade dos radicais. Não adianta inventar as outras, tá? Essas são as propriedades, é isso que você vai poder fazer, tá? A gente vai ver isso que em alguns momentos a gente vai fazer lá nas operações com radicais, mas ainda nesse vídeo eu vou te explicar simplificar radical de uma maneira prática e mais objetiva, tá? Então vamos aqui, ó.
Por exemplo, eu quero simplificar, vamos um por um. Eu quero simplificar primeiro a raiz de 144. O que você vai fazer? Vai pegar o número e vai sempre decompor ele. Vai sair dividindo. Se for raiz quadrada, para sair da raiz, tem que sair de 2 em 2. A gente vai fazer assim, ó. Divide por 2, 72. Divide por 2, 36. Divide por 2, 18. Divide por 2, 9. Divide por 3, 3. Divide por 3, 1. Ó, professor, mas eu já sei direto que é o resultado dessa raiz. Eu já gravei de cabeça. Beleza, mas se for uma raiz que tu não sabe, é assim que tu vai fazer, ó. Ser de 2 em 2, porque é uma raiz quadrada, tá? Você tira um número, então aqui vai sair um 2. De 2 em 2 tem que ser 2 iguais, tá? Sai um número. De 2 em 2 iguais, sai um número. Ou seja, a raiz de 144 vai ser o produto desses de azul claro que eu coloquei, ó. 2 vezes 2, 4, tá? Aí fica assim, ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá quanto? 12. Então a raiz de 144 é 12. Professor, mas eu já sabia. Mas aqui está um jeito de você ver uma raiz que tu não conhece, tá? Eu não vou fazer todos esses exemplos. Outros vão ficar aí para você, vai ficar aí para você tentar fazer. Qualquer coisa comenta aí que eu faço um outro vídeo tirando as dúvidas, tá? Eu vou logo para a letra C. A letra B é muito parecida com a 320, com a 144, tá? Vamos fazer aqui comigo a letra C, ó. A letra C, ele pede a raiz cúbica, ó, de 729. Agora é raiz cúbica. O que eu faço? Eu vou decompor o número da mesma maneira. Sempre com fator primo, ou seja, começa no 2, não dá por 2, vai por 3, por aí vai, tá? Então aqui dá por 3. Esse número dividido por 3 vai dar 243. Quando você dividir por 3, vai dar 81. Dividindo para 3 dá 27. Dividindo para 3 dá 9. Dividindo para 3 dá 3. Dividindo para 3 dá o quê? 1. Só que agora, gente, é raiz cúbica. Olha o índice aqui, ó. Para poder sair da raiz, vai ter que formar um trio, tá? Então aqui, ó, esse trio sai da raiz como um 3. E esse outro trio também sai da raiz como um 3. Então, o resultado disso aqui é 3 vezes 3, ó. Ou seja, 9. Olha lá, pegou? Tá, vamos ver se vocês vão entender agora. Eu vou pular para a letra E. Vamos ler a letra E. Ó, a E, né? A raiz quarta de 625. Olha lá. Aí eu tenho que pegar o 625 e fazer o quê? Decompor. Não dá por 2. Não vai dar por 3 também. Já é um spoiler, né? Vai dar por 5. Isso aqui dividido por 5 vai dar 125. Por 5 vai dar 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Agora é uma raiz o quê? Quarta, né? De índice 4. Então se a raiz é de índice 4, o número só pode sair da raiz quando forma o quê? Um quarteto ali, né? 4 númerozinhos iguais. Então sai o 5, a resposta disso aqui, ó, é 5. Professor, mas se quando não der para sair, né? Ficar alguém agarrado, né? Não conseguir formar dupla ou trio, vamos ver? Eu acho que isso vai acontecer na letra G, que é o 128. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Eu já sei, né, gente? Só estou fazendo aqui, aquele velho suspense. Então vamos lá. A raiz de 128. Quero achar ela, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar 128 e vou decompor, tá? Então por 2, ó, vai dar 64, por 2 é 32, por 2 é 16, por 2 é 8, olha lá, por 2 é 4, e por 2 é 2, e por 2 é 1. Poxa, mas é o que? É uma raiz quadrada. Raiz quadrada sai o que? De 2 em 2. Então aqui, ó, sai um 2. E sai um 2 também. Aqui, sai um 2. Ih, mas calma aí, olha só. Saiu um 2, um 2 e um 2. Porém, ficou um 2 ali, ó, agarrado. Esse 2 não teve um par para juntar, ó. Então esse 2 que ficou agarrado, ele fica dentro da raiz, assim, ó. Então por isso que esse número, a gente fala que é 2 vezes 2 vezes 2 é 8 raiz de 2. Pegou? Mais ou menos? Vamos tentar ver ali quem é raiz, ó. Vamos olhar esse... Letra H. Raiz cúbica de 72. Tá. A gente vai pegar o 72 e vai decompor ele. Olha lá. Vamos dividindo por 2. 36.
por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3 dá 1. Agora, olha só, é uma raiz o quê? Cúbica, certo? Se é raiz cúbica, precisa formar um trio. E aqui formou um trio, então esse 2 sai da raiz. Agora, esse 3 aqui, ó, e esse 3 aqui não formou um trio, era raiz cúbica. Eles não conseguem sair da raiz, só se tivesse mais um. Então, qual é o resultado disso aqui? Vai ser assim, ó, o resultado, 1, 2 consegue sair da raiz, tá? Agora, dentro da raiz, ficou um 3 e um 3 ali, ó, sem conseguir sair. Então, fica uma raiz cúbica de 3 vezes 3 dentro da raiz, ó. Olha lá. Então, o resultado disso aqui é simplesmente 2 a raiz cúbica de 9. Beleza? Vou no último aqui, ó. Eu ia encerrar já o vídeo, mas vamos fazer mais um. Quero ter certeza que você entendeu legal. Então a gente vai fazer a letra F, ó. Raiz de 18. O que eu vou? A raiz quadrada. Pego 18, decomponho. Por 2 dá 9. Fator primo. Por 2 não dá mais. Agora tem que ser por 3. Que vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Veja bem, aqui novamente é uma raiz quadrada. Para poder sair da raiz quadrada, precisa de um par. Esse 2 não teve par para sair, só teve um par, o 3. O 3 consegue sair da raiz. Esse 2 ali ficou agarrado na raiz. Esse 2 aqui não tem jeito, ele vai ficar ali dentro. Então esse cara é o mesmo que 3 raiz de 2. Beleza? Espero que tenha entendido. Faz aí os outros exemplos e comenta aí se você ficou agarrado, né? Ficou com alguma dúvida. Valeu? E fica atento aqui para os outros vídeos também de radiciação que são importantes ali para você entender a matéria toda. Tamo junto.